Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Prazer falar com você mais uma vez. O nosso assunto hoje é uma iniciativa que vai ser colocada em prática hoje, ou será retomada hoje, nessa terça-feira. O Ministério da Gestão e Inovação reabre a Mesa Nacional de Negociação com os Servidores Federais. Vão participar desse encontro preparatório a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, secretário de Gestão de Pessoas e de Relações do Trabalho do Ministério, Sérgio Mendonça, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, secretário executivo do Ministério do Trabalho, Francisco Macena, e representantes de 10 entidades sindicais de servidores públicos federais. Essa Mesa Nacional de Negociação Permanente foi originalmente instalada em 2003, no primeiro mandato do governo Lula, reconhecendo e valorizando as relações de trabalho. A importância de retomar essa mesa de negociação, Fausto, para o serviço público, para os servidores, enfim, como é que você avalia a instalação dessa mesa hoje? Então, Rafael, hoje é um dia importante, né? Do mesmo jeito que ontem a gente teve a posse aí do presidente do BNDES, que é um momento fundamental, um banco importante para o nosso desenvolvimento, que vai se reorganizando também para as nossas demandas. Hoje a gente tem a abertura da Mesa Nacional de Negociação, ou seja, reabre-se um espaço democrático de interlocução sobre as questões do serviço público, sobre as questões do Estado, sobre as questões vinculadas ao conjunto dos servidores públicos. Hoje é um ato importante, vão estar mais de 200 entidades sindicais ligadas ao serviço público e também cerca de 9 ministros na atividade hoje pela manhã. É uma atividade que de alguma forma reinaugura e reabre o diálogo entre o Estado brasileiro e os servidores públicos federais. É sempre bom lembrar que os direitos sociais, né, que estão ali consignados na nossa Carta Constitucional, para se efetivar, ele precisa, né, por meio dos servidores públicos, que os direitos sociais chegam ao conjunto dos trabalhadores. E, ao mesmo tempo, é simbólico porque vai mostrando uma mudança de rumo. Vamos lembrar que a proposta do governo anterior era a malfadada PEC 32, que basicamente desconstruía o serviço público que a gente conhece, e agora a gente vai para um outro caminho, a gente vai vendo um outro caminho sendo construído e que, de alguma forma, coloca o diálogo, coloca uma negociação coletiva, coloca o conjunto das entidades representativas dos servidores na mesa para discutir o futuro da gestão pública, o futuro do país, o futuro do Estado brasileiro. É bom lembrar, né, a criação do Ministério da Gestão já é uma grande iniciativa, é a possibilidade de você fazer a discussão do que é o Estado brasileiro, a quem serve o Estado brasileiro e quais as ferramentas que o Estado brasileiro tem, vai desenvolver e precisa melhorar no sentido de fazer chegar o direito social a cada um dos trabalhadores, a cada cidadão nesse enorme país que é o Brasil. E, de alguma forma, a Mesa Nacional representa isso. Né? Do mesmo jeito que lá no Ministério do Trabalho tem as mesas construídas, os grupos de trabalho para discutir a questão do salário mínimo, para discutir a questão sindical, a questão dos aplicativos, a gente agora passa a ter um espaço de diálogo, de negociação, de debate, de formulação sobre o Estado brasileiro. Fausto, é sempre importante a gente retomar esse assunto, a gente sempre fala isso, mas enfim, de qualquer forma eu acho que sempre vale a pena a gente reafirmar. Os principais veículos de comunicação, da mídia corporativa, hegemônica, etc., falam que o Estado brasileiro é um Estado inchado, tem muito funcionário público e muitos ganham muito dinheiro para não fazer nada. Isso reflete a realidade? Não, né, Rafael, eu acho que esse é o discurso que a gente precisa superar. A gente precisa compreender que desde a Constituição de 88, o Estado brasileiro ele se acopla ao processo de desenvolvimento econômico e social. Ou seja, é tarefa do Estado brasileiro garantir que o direito social chegue ao conjunto da população. Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de previdência, nós estamos falando de segurança pública. Isso sim é uma mudança bastante relevante. A gente esquece que antes da Constituição de 88, por exemplo, a saúde era limitada a um grupo muito pequeno de pessoas da nossa sociedade. Hoje a saúde é universal.
A gente esquece que quase metade das crianças estavam fora da escola antes da Constituição e agora nós temos aí quase 100% das crianças na escola. Não existe escola sem professor, não existe hospital sem médicos, sem enfermeiros, e não existe política de assistência social sem o assistente social ali na ponta, não existe segurança pública sem o policial. Eu acho que isso é importante para a gente ir compreendendo que o Estado brasileiro ele tem sim uma função, ele não é só um Estado que arrecada e um Estado que reprime. Na nossa Constituição está definido que é papel sim do Estado brasileiro garantir os direitos sociais de todos os trabalhadores. Toda vez que você ouve essa discussão de enxugamento do Estado, de alguma forma é uma ideia de que vem do mercado, de que direitos sociais, na verdade, são direitos privados, ou seja, o mercado deveria prover. E esse é o grande debate, algo que precisa ser, de alguma forma, refutado. Quando a gente fala de servidor público, está muito longe de ser um servidor que ganha tanto. Assim, a maioria dos servidores públicos, inclusive, são servidores municipais, não chegam a ganhar 4 salários mínimos. Né? A grande maioria não atinge 4 salários mínimos de salário. Então, quando a gente vai olhando para esse conjunto de atividades, são, de fato, um Estado bastante diminuto, inclusive o Brasil ainda carece de número de servidores, é um Estado, por exemplo, menor do que o Estado americano, é menor do que os Estados europeus, em média, do ponto de vista do número de servidores, e que, de alguma forma, veio sendo desmontado nos últimos 4 anos. E esse Ministério de Gestão, né, de Inovação em Serviços Públicos, também começa a avaliar ideias até da criação de carreiras de Estado. Você falou, por exemplo, do pessoal da área da saúde, da assistência social. Seria importante que você tivesse também a possibilidade de você criar uma carreira e que essas pessoas pudessem se dedicar integralmente só ao serviço público, né, Fausto? Então, Rafael, a gente tem sempre que lembrar que o conceito de Estado é um conceito de estabilidade, né? Ou seja, o Estado não é uma empresa que está rodando, que está trocando seus trabalhadores num período muito curto, como a gente vê, por exemplo, no setor do comércio, que em menos de um ano trocou todos os seus trabalhadores. O conjunto de servidores, eles estão aí para garantir que as políticas de Estado, que os serviços públicos em geral, cheguem ao conjunto da população de maneira ininterrupta, independente do governo de plantão. Então, é importante a gente entender que quando nós estamos falando de servidores públicos, nós estamos falando sim de estabilidade, nós estamos falando sim de continuidade, nós estamos falando de responsabilidade. De alguma forma, tudo isso, inclusive, já está previsto na legislação que definiu as carreiras, que define o papel do servidor público no Brasil. Agora, o que nós precisamos fazer é avançar num debate muito sério de democratização do Estado. O Estado não é de uma classe, ou seja, dos mais ricos, que se aproveitam sim do Estado, se aproveitam sim dos recursos oriundos do conjunto da sociedade por meio dos juros, por meio das desonerações tributárias, por meio dos diversos caminhos aí que eles conseguem nas suas representações. O Estado ele tem que estar a serviço de todos. Para o Estado estar a serviço de todos, o Estado precisa se democratizar. O Estado precisa construir mecanismos de consulta à população, o Estado precisa construir mecanismos de fiscalização ali do serviço. A gente fala muito da fiscalização dos recursos, mas é importante que os serviços que chegam ao conjunto da população precisam ser serviços de qualidade. E isso precisa ser o tempo todo monitorado, o tempo todo verificado, o tempo todo corrigido as rotas. A gente está vendo o que está acontecendo ali na questão Yanomami, do quanto, quando você retira o Estado da política pública, do controle, do papel social que o Estado tem, as consequências que tem. De um lado, você tem a enorme degradação, nós temos agora o conjunto aí de Yanomami sofrendo muito com a ausência do Estado brasileiro e sofrendo algo que a gente não imaginava, achava que tinha superado. Parece cenas de um outro período e de outro continente. De alguma forma, nós precisamos entender que o Estado brasileiro tem papel, mas o Estado brasileiro não é só uma figura etérea. O Estado brasileiro precisa de braços, precisa de mãos, precisa de pessoas que efetivamente faz chegar o serviço, faz chegar o direito à população. E essas mãos, esses braços, são os servidores públicos e que, de alguma forma, no governo passado, simplesmente foram esquecidos e, na verdade, mais do que esquecidos, eles foram atacados no sentido da desconstrução das políticas. Fazia parte da estratégia do governo anterior desorganizar o Estado, inclusive para viabilizar o avanço aí do garimpo, o avanço do agronegócio, aí que degrilha, que agrava, né, que de certo modo
foi invadindo, ocupando as terras. Ou seja, de alguma forma, pensar no Estado significa o papel, o braço, a fiscalização, que viabilize um conjunto de serviços para o conjunto da população brasileira. E a retomada dessa Mesa Nacional de Negociação Permanente, Fausto, também ajuda no sentido de uma palavra que essas pessoas que defendem o neoliberalismo gostam muito, que chama eficiência, né? Quando você trata permanentemente e negocia permanentemente, você diminui a possibilidade de conflitos, você torna o serviço muito mais eficiente, não? Sim, você diminui o conflito, você trata o conflito, ou seja, você não nega o conflito está lá, as divergências estão colocadas, a democracia é um conjunto de divergências que estão sendo tratadas de maneira democrática, a mesa é isso. Agora, além de tudo isso, Rafael, aí você também faz o debate do que é o conceito de eficiência. O conceito de eficiência não necessariamente é o conceito do mais barato, o conceito de eficiência é o conceito do melhor serviço, é aquele que de alguma forma faz com que os recursos que saem dos nossos bolsos por meio dos impostos sejam devolvidos à sociedade por meio do serviço público de qualidade, mas também um serviço público de qualidade que equaliza as nossas diferenças. Muitas vezes se imagina ali que se pede muitas vezes do serviço público a qualidade do topo do serviço privado, mas na verdade o serviço público ele vai equalizando, né? Ele vai viabilizando que o conjunto de recursos arrecadados vai chegar de maneira mais efetiva e vai se avançar do ponto de vista das necessidades daqueles que menos têm, ou seja, dos mais pobres. Então, quando a gente fala de colocar o pobre no orçamento, o presidente fala o tempo todo de colocar o pobre no orçamento, de alguma forma passa por isso, passa por você viabilizar saúde, educação, previdência, segurança pública para os mais pobres, ou seja, nas regiões que menos acesso tem. E para isso você precisa reorganizar o serviço público, você precisa repensar o papel do Estado brasileiro e você precisa superar uma série aí de ideologias, né, muito vinculada à ideia do Estado mínimo, muito vinculada à ideia que cabe ao Estado basicamente fiscalizar e poder de polícia. Na verdade, nós estamos falando de outra coisa. O Estado que a Constituição de 88 construiu é um Estado do bem-estar social e é um Estado que, sem servidor público, não efetiva aquilo que foi definido pelos constituintes na década de 88. Então, acho que esse é um momento para a gente bastante importante, porque a mesa muitas vezes se imagina que vai discutir só a questão do salário dos servidores, só a questão da carreira dos servidores. Mas o mais importante de tudo isso é que a mesa tem o papel de avançar no processo de democratização do Estado e, de alguma forma, ajudar a construir mecanismos para que esta eficiência não seja a eficiência dos mais ricos, não seja a eficiência do mercado financeiro, mas seja a eficiência de fazer chegar o bom serviço, de fazer chegar o bom atendimento, de fazer chegar o direito social nos lugares mais distantes do nosso país. Um país bastante diverso, um país bastante grande e um país bastante desigual. Agradecer a participação do Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do Diese, falando sobre a importância da reativação da Mesa Nacional de Negociação com Servidores Federais, que acontece nessa terça-feira. Fausto, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você, a gente continua em contato. Bom dia, abraço, Rafael, e bom dia a todos novamente. Conversamos com Fausto Augusto Júnior, aqui no Jornal Brasil Atual.